nós temos uns projetos bons aqui no momento. Iniciamos o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Climapolis, no início do ano passado, para fazer pesquisa transdisciplinar na área de ciências climáticas, adaptação das áreas urbanas brasileiras às mudanças climáticas. Está indo bastante bem. Sou professora associada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, no Nordeste do Brasil, e estou no Brasil há 19 anos. Primeiro como pesquisadora pós-doc, depois como pesquisadora associada no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e depois, no início de 2011, eu passei no concurso aqui para o FRN. E cá estou trabalhando com ciências climáticas e poluição do ar. Senti muito quando eu vim a primeira vez a trabalho para o Brasil, a receptividade, assim, então, tanto no contexto de trabalho como fora do contexto de trabalho. E a outra coisa foi a natureza, né, que eu fiquei, assim, maravilhada com a natureza no Brasil, né, e como ela é diversa, dependendo de onde você está, as praias, o mar, isso também me encantou muito. Eu, na verdade, eu já cresci com a língua portuguesa desde pequena, porque eu cresci em Portugal. Então, desde que eu sei falar, eu aprendi português de Portugal também, mas o alemão sempre foi minha primeira língua, é a única, eu digo assim, é a única que eu falo sem sotaque. E permaneci em Portugal até os 19 anos, então fui fazer a faculdade na Alemanha, doutorado, e no último ano do meu doutorado me ofereceram de passar a fazer uma visita de pesquisa no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São Paulo. Em 2004, eu passei quase 4 meses aqui no Brasil trabalhando. E nesses 4 meses eu recebi uma proposta para fazer um pós-doc. Aí eu voltei para a Alemanha, terminei meu doutorado, recebi uma bolsa FAPESP e comecei minha carreira de pesquisa pós-doc aqui no Brasil, no INPE. E aí, após alguns anos, eu consegui estender esse pós-doc para 4 anos e aí eu fiquei pensando se eu queria ficar aqui, se eu queria voltar para a Alemanha, se eu queria ir para Portugal, e eu decidi que eu queria ficar no Brasil mesmo. E foi uma experiência de vida fantástica, e eu nunca me arrependi. Eu estou aqui e provavelmente vou me aposentar aqui no Brasil e ficar por aqui mesmo. É uma pergunta complexa que tem várias facetas, na verdade, né? O Brasil, em 2005, ele estava com outra perspectiva do que ele esteve nos últimos anos, né, até agora. Na época, eu achei muito interessante, porque o governo brasileiro estava investindo cada vez mais na ciência, né, em pesquisas, projetos de pesquisas, e era uma perspectiva muito boa, sobretudo no estado de São Paulo, que tem a FAPESP, na Fundação de Amparo à Pesquisa, que dá apoio também aos pesquisadores do estado, e então tinha uma perspectiva, trabalhando no INPE, tendo fomento, consegui ter os meus projetos, e na época parecia um cenário um pouco mais simples do que fazer uma carreira de pesquisa na Alemanha. E como eu já tinha esse background de Portugal, eu nunca quis viver para sempre na Alemanha, aí eu achei muito interessante para mim de viver num país que eu prefiro viver, residir e desenvolver a minha carreira por aqui. Mas eu não sei se isso seria interessante para qualquer pessoa, né? Então, sobretudo nos últimos 10 anos, que não tivemos investimento em pesquisa, tecnologia, inovação, e também não na educação superior, os últimos 10 anos no Brasil jogaram a gente para trás, né? Então, a gente começa, através de um ponto,
E essa fase foi muito difícil. Agora estamos vendo a luz no final do túnel, mas temos anos difíceis pela frente, mas pelo menos com o mínimo de investimento e apoio pelo governo federal, né? A gente conseguir fazer alguma pesquisa com algum fomento. Né? Mas, claro, se do ponto de vista de hoje, que eu já sou professora associada, a caminho de ser professora titular, né? Daqui a 3 anos, é claro que, desse ponto de vista, não sei se hoje em dia na Alemanha eu teria mais oportunidades, né, de conseguir projetos e fomento de peso para desenvolver o trabalho do meu grupo de pesquisa e os meus projetos. Mas não quero reclamar, nós temos uns projetos bons aqui no momento, iniciamos o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Climapolis, no início do ano passado, para fazer pesquisa transdisciplinar na área de ciências climáticas, adaptação das áreas urbanas brasileiras às mudanças climáticas. Está indo bastante bem comparado com os anos entre 2015 e 2022. Então, o Climapolis, na verdade, são dois projetos que ainda estão nativos, os dois no momento. O primeiro foi um projeto alemão-brasileiro, fomentado pelo Ministério Alemão de Ciência e Educação, o BMBF. Esse projeto começou em 2018, chamado Climapolis também, e envolvia grupos de pesquisa na Alemanha e grupos de pesquisa no Brasil, sendo que o fomento era mais para os pesquisadores da Alemanha. Aí, com a chamada dos INCTs, em 2022, a gente conseguiu submeter uma proposta aqui no Brasil para conseguirmos fomento para o lado brasileiro. E ela foi aprovada e começamos em janeiro do ano passado a desenvolver os trabalhos e agora temos, então, um projeto puramente brasileiro, o INCT, com as colaborações no estrangeiro, sobretudo na Alemanha, mas também temos a possibilidade agora de expandir para outros países da América do Sul, mas também para outros países da Europa, onde acharmos interessante. Temos essa visão de nos estabelecermos aqui de uma forma mais permanente. O projeto alemão-brasileiro, financiado pela BMBF, ainda está ativo. Em função da pandemia, conseguimos prorrogar o prazo de finalização do projeto, ele vai ainda até o final deste ano, e já foi submetida pelos colegas alemães uma nova proposta ao BMBF que está na situação de avaliação atualmente. Eu acho que, primeiro, essa pessoa ela precisa saber o que é o mais importante para ela. Eu acho que a gente tem muito assunto para pesquisar aqui no Brasil, em todas as áreas. É uma maneira diferente de trabalhar do que da Alemanha, mas também um pouco mais flexível, digamos. Eu, pessoalmente, me adaptei muito bem, mas eu acredito que também tem a ver com o fato que eu cresci em Portugal, né? Claro que é diferente a cultura portuguesa e brasileira, mas tem algumas coisas em comum e são mais parecidas entre si do que comparado com a cultura alemã. Então, eu acho que tem que ter essa flexibilidade, tem que ter essa consciência, né, que se você olhar estritamente para o currículo, que isso talvez não seja avaliado como fazer um postdoc, por exemplo, na Alemanha, ou nos Estados Unidos, ou na França, ou em outro país mais clássico para se fazer um postdoc no estrangeiro. Mas a pessoa vai se surpreender aqui de encontrar muitos grupos de pesquisa, pesquisadores altamente competentes, né, com pesquisas fantásticas e que não se fica sabendo só olhando de fora, tem que estar aqui até hoje. Eu estou aqui há 19 anos, até hoje eu ainda encontro pesquisadores novos da minha área que eu não conhecia ainda, porque o país é muito grande, né, tem bastante pesquisa sendo desenvolvida, e cada vez me surpreendo, né? Então, eu acho que é um solo muito fértil para desenvolver pesquisas, tem muitas possibilidades, né? Mas, enfim, tem que vir com uma mente um pouco aberta para aceitar um jeito diferente de trabalhar, um jeito diferente de viver, e acho que não é para cada um, né? Assim como, ao contrário, é a mesma coisa, né?
Um desafio que temos aqui, e eu acho que não deve ser só no Brasil, é o domínio da língua inglesa, né? A pesquisa internacional, ela é em inglês, né? E eu acho que nós também temos muitos trabalhos que estão publicados em português, mas não em inglês. Acho que é problema de país grande, né? A gente desde sempre falou sobre isso dos Estados Unidos também, né? Que é um pouco quando você vive num país muito grande, é o seu mundo, né? E nós temos muitos colegas que fazem excelente trabalho, até publicam em inglês, mas nunca foram num congresso fora do Brasil. Isso também existe. Temos também muitos pesquisadores brasileiros que trabalham de uma forma extremamente internacional, totalmente ligados na comunidade internacional, né? Mas no meio a gente também tem com muitos pesquisadores essa dificuldade, sobretudo aqui no Nordeste, isso é mais forte do que no Sudeste. E é uma coisa que eu venho trabalhando desde o primeiro semestre com os alunos, de incentivar eles a aprender inglês, né, para conseguirem depois ler os livros originais quando já estiverem mais avançados nos estudos, né, com livros mais específicos, que eles consigam ler a literatura em inglês, né, e que eles consigam se comunicar em inglês sobre a sua pesquisa, né. Isso é um desafio que realmente ainda requer um pouco de trabalho, temos diferenças regionais muito grandes aqui no Brasil.